Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, gostaríamos de pedir a você que nos acompanha que desse um like, se inscrevesse no canal e compartilhasse para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema Emancipação da Alma das perguntas 407 a 412. Na pergunta 407, é necessário o sono completo para a emancipação do espírito? E eles respondem que não, basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. Às vezes o corpo está doente e ele permite uma maior emancipação do espírito. Mas qualquer soninho já permite que o espírito se emancipe, vá para o plano espiritual, porque o tempo no mundo espiritual, ele não se conta como tempo aqui na Terra. É como se uma janela se abrisse e nós vivêssemos e fizéssemos muitas coisas no plano espiritual naqueles poucos instantes em que tiramos aquele soninho leve. É por isso que os espíritos nos dizem, basta que haja um arrefecimento da atividade do corpo físico para que o espírito se desprenda. Então não precisa, durante o sono, o espírito entrar em sono profundo, não há necessidade. Kardec faz uma nota. Assim é que quando estamos apenas adormecidos ou em simples modorra, frequentemente vemos imagens idênticas a que vemos que se apresentam durante os nossos sonhos. Ele nos dizendo, né? Aquelas imagens que passam pela mente da gente, às vezes nós chegamos a conversar com alguém enquanto estamos naquele soninho leve. Na pergunta 408, parece-nos, algumas vezes, ouvirmos em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que nenhum nexo tem com o que nos preocupa. E os espíritos respondem, é fato, ouvis até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer-se. É algumas vezes fraco eco do que diz um espírito que convosco se quer comunicar. É normal, os espíritos estão realmente se comunicando conosco, só que nós não nos lembramos muito bem daquilo que estamos conversando. Às vezes vamos dormir e começamos a conversar com alguém, ou às vezes estamos acordando e estamos também conversando, ouvindo alguma coisa que os espíritos estão nos dizendo. Durante aquele momento de leve perturbação do dormir e acordar, nós nos lembramos, depois aquilo se apaga da nossa mente. Na pergunta 409, outras vezes, num estado que ainda não é bem o do adormecimento, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras cujas mínimas particularidades percebemos. Que há aí efeito de visão ou de imaginação? E as imagens que nós vemos, não só as palavras, mas e as imagens? Às vezes nós vemos pessoas, às vezes vemos só o rosto, às vezes vemos a pessoa inteira. Nesses momentos em que estamos dormindo, indo dormir, nos momentos em que estamos acordando, o que é que isto significa? Pergunta Kardec. É imaginação nossa? E eles respondem, estando entorpecido o corpo, o espírito se desprende, transporta-se e vê. Se fosse completo o sono, já seria sonho. Nesses momentos em que está se indo dormir ou que está se voltando para o corpo, ainda não é bem o sonho, porque nós estamos iniciando ou terminando o estado de despreendimento, ou voltando para o corpo, né? Então os espíritos, muitas vezes nós vemos eles, vemos o que está se passando, ou vemos uma situação que estamos vivendo à nossa volta e nos lembramos vagamente daquilo. Não é efeito da imaginação. É o que estamos vendo, mas acabamos por esquecer. É claro que aí pode acontecer uma série de situações, e mesmo a mistura com as imagens, com as coisas um filme que nós tenhamos visto antes de dormir,
o que nós passamos durante a noite tem muito a ver com as horas que nós passamos antes de dormir. Então, se nós vamos dormir vendo, assistindo ou lendo coisas que alterem a nossa imaginação, provavelmente o nosso sono vai ser um sono conturbado, porque o cérebro ele não vai selecionar, ele vai misturar as imagens que ele registrou quando em vigília, ele vai misturar com as imagens que nós trazemos quando voltamos para o corpo que nós vivemos no plano espiritual. Na pergunta 410, dá-se também que durante o sono ou quando nos achamos apenas ligeiramente adormecidos, acodem-nos ideias que nos parecem excelentes e que se nos apagam da memória, apesar dos esforços que façamos para retê-las. De onde vêm essas ideias? Pergunta Kardec. Provém da liberdade do espírito que se emancipa e que, emancipado, goza de mais faculdades. Também são frequentemente conselhos que outros espíritos dão. Aquelas ideias, aqueles insights que se tem quando se acorda. E aí, quem acorda cedo, quem tem o hábito de acordar cedo, ele vai ter esses insights, essa energia extra para programar o seu dia. Então é muito melhor para o ser humano, como faziam os nossos avós, como faziam os mais antigos, dormir cedo e acordar cedo. Isso respeita mais o ritmo do corpo, ajuda o corpo e ajuda também a mente. E quando nós acordamos cedo, quando nós passamos uma boa noite de sono, em contato com a espiritualidade superior, quando nós retornamos para o corpo, nós temos verdadeiros insights, nós temos intuições sobre as coisas que precisamos fazer durante o dia. Nos ajuda, coisas que vêm, respostas que nos chegam para situações que estão na nossa mente. Na pergunta 410A, de que servem essas ideias e esses conselhos se lhes perdemos a lembrança, não os podendo aproveitar? E aí Kardec pergunta para eles, né? Tá, mas do que é que vai servir isso se nós não nos lembramos quando acordamos? E eles nos dizem que algumas vezes essas ideias mais dizem respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo corpóreo. Com mais frequência, porém, se o corpo as esquece, o espírito as retém e voltam no momento necessário conforme uma inspiração, como uma inspiração súbita. É o que acontece, é essa inspiração que dá. Na hora que vem o desafio, na hora que vem o problema, vem também o insight, vem também a intuição, vem a resposta para aquilo que a gente deseja. Na pergunta 411. Estando desprendido da matéria e atuando como espírito, sabe o espírito encarnado qual será a época de sua morte? E eles respondem, frequentemente ele a pressente. Algumas vezes tem dela consciência muito nítida e é o que em estado de vigília lhe dá a intuição. Daí vem que certas pessoas preveem algumas vezes sua morte com grande exatidão. E muitas têm a intuição de que está chegando o seu momento e se preparam e deixam a sua vida organizada por causa dessa intuição que tem que está chegando o seu momento. É claro que isto não tem a ver com aquelas pessoas que não cuidam da sua vida, não alimentam o seu lado espiritual, vivem mais para o dia a dia, vivem perturbadas. Essas não conseguem nem prever, não têm equilíbrio, não têm discernimento para prever nem sobre a sua vida. Não é muito mais difícil para essas pessoas receberem essas boas intuições. Quando recebem, normalmente é um aviso para que a pessoa acorde, para que a pessoa tome tento, para que a pessoa mude de vida, é um conselho, vem em forma de conselho, para que a pessoa mude de vida, para que ela desperte que está tomando um caminho errado, não aproveitando essa vida presente.
Na pergunta 412, pode a atividade do espírito durante o repouso ou o sono corporal fatigar, cansar o corpo? E eles dizem que pode, porque o espírito se acha preso ao corpo qual balão cativo ao poste. O espírito está intimamente ligado ao corpo. Por mais que ele se desprenda, ele continua ligado ao corpo através do perispírito. Assim como as sacudiduras do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fatigá-lo. O corpo, ele vai sofrer a ação da vida do espírito no plano espiritual. Se ele foi para o plano espiritual aprender com a espiritualidade superior, se ele foi trabalhar, se ele foi se desenvolver de alguma forma, aproveitando o tempo para fazer coisas boas e úteis, com certeza, ele acorda renovado, ele acorda com energia, ele acorda disposto e principalmente se acorda cedo para aproveitar bem o dia, se tem bons hábitos. Agora, se é um espírito com maus hábitos, se é um espírito desequilibrado, se é um espírito que alimenta vícios e passa as suas horas do plano espiritual, passa junto a espíritos inferiores que vão lhe sugar as energias. Vão lhe sugar essa energia preciosa, que é a energia vital. Então, quando ele retorna para o corpo físico, ele acorda depauperado, cansado. Ele acorda dolorido, ele acorda como se tivesse ido para uma luta, como se tivesse ido para uma guerra, porque não refez as suas energias. Por isso a importância de nos prepararmos muito bem, com oração, com boas leituras, uma boa palestra, antes de dormirmos, porque tanto o nosso cérebro físico pode ser reprogramado, quanto a nossa mente, nós espíritos, podemos também aproveitar melhor essas horas preciosas que vamos passar no plano espiritual superior, estando em conexão com a espiritualidade amiga, não nos deixando envolver pelas intuições perigosas da espiritualidade inferior, que tanto nos assedia. Porque tenhamos certeza, todos nós somos assediados durante o nosso dia. Nenhum de nós está isento, mesmo que tenhamos uma religião, mesmo que tenhamos fé, nenhum de nós está isento de sermos influenciados pela espiritualidade inferior. É só não vigiarmos as nossas atitudes, os nossos pensamentos, que facilmente seremos envolvidos. E esses sentimentos de raiva, de mágoa, de desespero, de tristeza, de depressão, tudo isso faz com que nos coloquemos nas mãos dessa espiritualidade inferior que aproveita e vai nos sugar muito mais dessas energias preciosas, como se fossem vampiros mesmo. E nós nos entregando de bandeja a eles. O que a doutrina espírita nos ensina de mais precioso é a desenvolvermos o nosso poder interno. O poder sobre nós mesmos, sobre os nossos pensamentos. Porque é dali que surge tudo, que surge todas as nossas energias, onde as nossas energias fluem pelos nossos pensamentos, pelo teor, pela vibração dos nossos pensamentos. É dali que surge tudo. É o tipo de pensamento que alimentamos que vai nos colocar em contato ou com a espiritualidade amiga que nos assessora, que nos ajuda, ou nos colocar nas mãos desses espíritos inferiores que vão se locupletar com as nossas energias. Então nós vamos encerrando mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.